Fala aí, galera, belezinha? Esse aqui é mais um resenha. Sou o professor Alex. Vou apresentar dois brothers aqui, professor Danilo Chalita, professor Jonatas. Beleza? Salve. A gente vai resolver agora uma questão da FUVEST, foi o FUVEST 2002. O tema é trigonometria, uma equação que envolve, um problema que envolve equação trigonométrica e algumas coisas mais interessantes. E é legal comentar, né, Alex? Que a FUVEST gosta e gosta bastante de trigonometria, né? O John tá compartilhando aí. Nos últimos 10, 11 anos, 10 ou 11? 11, né, Alex? A FUVEST cobrou trigo, né, na primeira fase e majoritariamente transformações trigonométricas, né? Quer falar um pouquinho? Em torno de 56%, né? Nos últimos 11 anos você teve 11 questões de trigonometria, em torno de 56% transformações trigonométricas, que envolve seno do arco duplo, ou seno do A mais B, e coisas desse tipo. Tá? Equação trigonométrica tem uma incidência menor do que isso. Mas nos últimos 11 anos. Essa FUVEST 2002 é excelente porque nessa questão a gente vai trabalhar com conceitos clássicos, como, por exemplo, relação fundamental da trigonometria. Exato. Pode mandar brasa, John. Muito bem. Temos aqui se alfa está no intervalo de 0 a π sobre 2 e satisfaz seno ao quadrado de alfa menos cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1/4, então o valor da tangente de alfa é... Importante, a primeira coisa a gente observar aqui, ó, o intervalo que ele está pedindo para a gente, o valor da tangente, é, né, o intervalo aqui em torno do primeiro quadrante. O que a gente sabe sobre essa região é que tanto o seno, quanto o cosseno, quanto a tangente são positivos, né? Perfeito. São maiores ou iguais a 0, né, nesse caso. E outra coisa interessante também é falar que nesse primeiro quadrante, né, nesse intervalo, o seno e o cosseno são limitados, né? Já a tangente não, né? Ela vai até o infinito. Exatamente. Se você achar um valor aí maior que 1, não vai se assustar, né? Exato. Porque a gente está falando de tangente. Então, vamos lá. Importante notar, ele está pedindo a tangente. A gente sabe que tangente é o seno dividido pelo cosseno. Perfeito. Né? Bom, primeira coisa que a gente observa quando a gente tem essa equação é que a gente tem aqui uma diferença de quadrados. Seno à quarta de alfa, a gente pode pensar como seno ao quadrado de alfa ao quadrado, menos o cosseno ao quadrado de alfa ao quadrado, isso igual a 1/4. Lembrando que a ao quadrado menos b quadrado, a diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. Perfeito. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vezes seno ao quadrado de alfa menos o cosseno ao quadrado de alfa. Isso igual a 1/4. Ó, tem uma coisa bonita aí, né? Tem uma conhecida nossa. Né? Bonita demais. A famosíssima relação fundamental. Né? Então, essa parte aqui é igual a 1, a gente pode omitir e trabalhar com o que sobrou aqui para a gente. Seno ao quadrado de alfa menos o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1/4. E a gente acabou de usar a relação fundamental e a gente novamente precisa dela, né? Exato. A gente sabe que pela relação fundamental... Qual é a vantagem, né? Quando você chega num ponto desse, né? Por que é tão interessante pensar de novo na relação fundamental? Porque se o cara, beleza, ele te pediu para achar a tangente, uma coisa já tem que ficar explícito, você não precisa do alfa. Então não preciso de ângulos notáveis, nem de nada do tipo. Agora, se eu conheço só o seno, ou só o cosseno, ou só a tangente, eu tenho sempre todo o restante. Tá, achou só o seno, acabou a questão. Achou só o cosseno, acabou também. Fica fácil achar a tangente a partir disso. Perfeitamente. Exatamente. Nesse caso aqui, fazendo a distributiva do menos 1 ali, vai ficar 2 seno ao quadrado, né? 2
seno ao quadrado de alfa menos 1 igual a 1/4. A gente pode isolar o seno ao quadrado de alfa. Fazer uma passagem a mais aqui. 1/4 mais 1. Vestibulando costuma fazer essa conta muito rápido, transformando esse 1 em 4 sobre 4, por causa desse denominador, né? Claro. E aí, então, a gente tem 5/4, 4/4 mais 1/4, 5/4. 2 seno ao quadrado de alfa igual a 5/4. Aí, querendo isolar o seno ao quadrado, a gente precisa dividir todo mundo por 2, ou passar o 2 dividindo também. Eu costumo dizer que ele vai dividir o cara de cima, ou seja, ele multiplica o cara de baixo do outro lado. Perfeito. Então, seno ao quadrado de alfa. Multiplicar pelo inverso, né? Exatamente. E daí é legal retomar o que o Alex falou, é que se você tem um, você tem todos, né? Aí... Então, chegou... Charlitão, chegou no momento desse aí, ficou top, pô. Porque aí você vai achar o seno e depois... Por que é tão bom? Aliás, por que é bom, né? Você tem um, por que você tem o resto aí? Qual é a melhor saída? Coloca no triangulinho e acabou. Aí fica show demais. Vixe, coisa bonita. Só ressaltar aqui, né, que a gente, toda vez que a gente extrai raiz quadrada dos dois lados, a gente usa mais ou menos, porém a gente sabe que tanto o seno quanto o cosseno aqui são positivos, né? Nesse caso, eu não preciso do mais ou menos. E aí fica uma raiz só quadrada aqui, a gente pode fazer raiz de 5 sobre raiz de 8. Perfeito. Então, uma opção é a gente usar a relação fundamental, uma vez que a gente tem o seno, né? Usar a relação fundamental, ou a gente constrói aquele triângulozinho mágico, né? Mágico. Se eu tenho o seno, eu posso criar um triângulo auxiliar, onde o ângulo alfa dele, eu posso colocar aqui, e nesse triângulo eu posso forjar que o seno dele vai ser raiz de 5 sobre raiz de 8, colocando raiz de 5. Exato. E Com raiz de certeza existe um triângulo com aquele ângulo alfa, em que o cateto oposto é raiz de 5 e a hipotenusa é raiz de 8. Vale notar que isso serve para quaisquer múltiplos. Para ser mais completo, a gente poderia colocar uma relação com K aqui, mas também desnecessário, né? E o outro cateto ali vai também ser em função desse K. Pode ser quaisquer múltiplos desses caras. Mas fazendo aqui o teorema de Pitágoras, famosíssimo teorema de Pitágoras, né? A gente vai ter que raiz de 8, né? Esse cateto aqui eu vou chamar de A, A ao quadrado. Ele vai ser igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado menos raiz quadrada de 5 ao quadrado. Portanto, 8 menos 5 Perfeito. Vai ser igual a raiz de 3 já. A resposta dele. Daqui, a gente conclui a tangente, né? Ó, ficou fácil agora saber a tangente. Não precisa nem mais do cosseno. Tangente acabou, né? Raiz de 3. Alternativa A. Não precisa nem saber o ângulo alfa. Mentira, alternativa B, desculpa, hein? Falha minha, pessoal. Olhei uma e falei a outra. A alternativa B é normal. Das raízes, né? Raiz de A sobre raiz de B, raiz de A sobre B. O que você ia falar, Alex? Então, você vê, né, que beleza, você teve essa saída clássica. E primeiro detalhe, né, mesmo quando você joga no triângulo retângulo e faz Pitágoras, isso é a própria relação fundamental. Isso não tem a menor diferença. Agora, quando a gente chega nessa equação, que é seno ao quadrado de alfa menos cosseno ao quadrado de alfa igual a 1/4, dependendo da situação onde a gente se encontra, pode ser que seja interessante tentar achar de cara a tangente a partir disso. Porque como a tangente ela é seno dividido pelo cosseno, em alguns casos, algumas equações trigonométricas, pode ser interessante você dividir, por exemplo, todo mundo por alguma coisa. Nesse contexto, dividir, por exemplo, por cosseno ao quadrado, para tentar gerar de cara a tangente ao quadrado.
e aí depois a tangente. Né? A Perfeito. gente pode tentar pensar nesse caminho para ver se fica legal ou não, né? É uma belíssima essa ideia. parte. Isso é uma ótima saída em muitos casos, né? Muitas vezes. Para alguns casos particulares aí de equações trigonométricas, é o que resolve, né, a questão. E tem umas provas que gostam de perguntar secante, cossecante, né? Às vezes o ITA gosta. Exatamente. Aí isso aí mata, né? Cotangente. Exatamente. É sempre de pensar no inverso de alguma função clássica, né? Seno, cosseno ou tangente. Claro. Mas você vê, né, meu? Vai pensar em dividir por cosseno ao quadrado? Beleza. Só que toda vez que você pensa isso, vem um outro problema. Você pode fazer essa divisão? Ou o negócio é zero? Porque se por acaso for zero, não dá para fazer. E aí, nesse caso? Como é que você garante que o cosseno de alfa não é zero? Então, Já que nesse intervalo admite, né, a possibilidade de o cosseno ser zero. admite. Existe. Se o cosseno for de 90 graus, ele é zero. Você pode dividir por zero? Não pode, né? Mas aí a gente olha para a equação do próprio exercício, né? Se o cosseno for zero, John, o seno vai ter que ser 1, né? Isso aí não. Exatamente. Ou menos 1, né? Nesse contexto, só 1. Ou menos 1, perfeito. E aí a gente vai ter uma equação em que 1 é igual a 4. Muito falsa, né? O alfa, obrigatoriamente, ele teria que ser π sobre 2 para o cosseno ser zero. Perfeito. Porém, a gente ia ter que ter 1 ao quadrado menos 0 igual a 1/4. Opa, então com certeza, né, o alfa não será π sobre 2. E, portanto, o cosseno não será zero. Senão aqui a gente seria um absurdo, né? Exatamente. Então, essa possibilidade ela é válida. Isso é interessante, né, destacar, porque assim como vale a pena a gente verificar possíveis candidatos a raízes de algumas equações, também é uma boa saber quem com certeza não é raiz. Nesse contexto, por exemplo, ficou muito bom. Perfeitamente. Só que aí, daqui eu encontro direto a tangente, né? 4 cosseno ao quadrado de alfa. Só que agora gerou um problema. Eu preciso, então, do cosseno ao quadrado de alfa. Só que a gente obtém ele por essa expressão aqui, né? Ó. A gente sabe que, usando a relação fundamental, seno ao quadrado de alfa, a gente pode fazer a mudança do seno ao quadrado para 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Ficou top. Relação fundamental de novo, né? Exatamente. Já vou jogar para lá o 2 cosseno ao quadrado e jogando para cá o 1/4. Então vai ficar 1 menos 1/4 igual a 2 cosseno ao quadrado de alfa. 1 menos 1/4, temos 3/4 igual a 2 cosseno ao quadrado de alfa. Dividir todo mundo por 2, o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 3/8. Opa! Uso ele aqui, né? E aí, então, a gente vai conseguir encontrar a tangente quadrado e, portanto, a tangente. Perfeito. Muito boa essa resolução e pouquíssimo pensada, né? Pouquíssimo pensada. Realmente, o pessoal raramente pensa em dividir por seno ou por cosseno, né? Sim, aqui tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. Vamos perder um tempinho fazendo uma passagem a mais e colocar aqui os 3/8 certinho aqui. Daria para pensar direto, não podia colocar direto 8 sobre 3? Poderia, mas é melhor, né? Melhor perder um tempinho aqui e fazer uma passagenzinha a mais e ganhar uma questão. Claro. Um quarto, 8 sobre 3, que simplifica 2. Então, a tangente ao quadrado de alfa é igual a 2/3 menos 1 mais 1. 2/3 mais 1, passou para o outro lado. Mais 1. Só para ver se vocês estavam aí olhando ainda essa hora. Certo. Só para ver se estava atento.
Então, a tangente quadrada de alfa é, né? Esse 1 a gente pode pensar em 3 terços. Mais 2 terços, 5 terços. Matou. 3 terços, 5 terços, uma tangente quadrada de alfa é 5 terços e, portanto, a tangente de alfa, raiz dos dois lados, né? Lembrando que não vou pôr mais ou menos, porque a gente sabe que é um arco positivo que vai fazer a tangente ser maior ou igual a 0. Perfeito. Então, raiz de 5 sobre 3. Eu achei esse caminho de dividir todo mundo uma ferramenta a mais, né? Muito interessante para o aluno levar consigo. Sim. E outra coisa que eu achei interessante, esse é um exercício cara de FUVEST, né? Sim. É um exercício que você consegue resolver, mas você precisa ter uma atenção e precisa dominar todas as técnicas. Acabou. Ele não é fácil, mas também ele não é difícil. Exatamente. É importante ressaltar, né, que quando a gente tem essa ideia de dividir por alguma coisa, né, todo mundo e tal, que aparece aí na equação, ela não é uma ideia isolada da trigonometria. Se você pegar, por exemplo, as equações algébricas, né, os polinômios, alguns tipos de equações a gente resolve desse jeito, fazendo algumas transformações. Exato. Tem uma questão, por exemplo, da Unicamp, segunda fase, não me lembro bem o ano, talvez seja 2005, que o cara ele descreve isso no enunciado. Ele fala, ó, se você pegar aqui, dividir por não sei o quê, blá, 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 e gera uma equação tal, e aí você consegue resolver. Então o cara vai descrevendo o caminho, coisa que ele poderia não pensar em fazer e te dar de cara, resolve a equação tal. Aí vira uma solução clássica para algumas questões. Então pensar nesse tipo de saída alternativa é sempre interessante, pelo mesmo argumento de sempre. Qual? Vale a pena ter uma série de ferramentas diferentes, sempre. Claro. Porque se não... Você está tentando de um jeito, fudeu, aí você faz de outro e vai melhorando. Essa é a ideia sempre, melhorar. Perfeito. Muito legal. Eu costumo falar para o aluno, refaça as questões e se encontrar um jeito melhor, um jeito diferente, agrega os estilos, chega lá, você tem que encaixar com aquele que você, com as possibilidades que você tiver lá, né? Claro. E sim, né? A gente sabe que pô, cada pessoa gosta mais de um jeito do que do outro e por aí vai. Tem gente que se identifica mais, eu gostei mais assim, eu gostei mais de outro jeito. Você vai se adequando e tal e tendo uma série de ferramentas que pode ser bom ou não para você. Perfeito. Sempre um prazer resenhar com vocês, senhores. Satisfação participar aqui com vocês dessa ferramenta. Gostei Falou, muito. espero encontrar vocês em outros vídeos, hein? Opa, com certeza vamos fazer isso por aí. Beleza, abração. Boa noite. Um abraço. Valeu, um abraço. Boa noite, tchau, tchau. Valeu mesmo. Valeu. Falou. Falou.